Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Corinthians segue a preparação para o jogo contra o Grêmio e alguns titulares, mais uma vez, foram poupados. Vamos falar também sobre as chances de rebaixamento do Timão no Campeonato Brasileiro em 2023. E tem volante ganhando oportunidade com o Vanderlei Luxemburgo, pode até ser relacionado para o jogo contra o Grêmio. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo deste domingo, dia 17 de setembro, indo direto ao assunto, e a gente começa falando aqui sobre a volta do Corinthians aos treinamentos depois da derrota para o Fortaleza na última quinta-feira. Na sexta, os jogadores treinaram ainda durante um período lá no Ceará, voltaram para São Paulo, ontem fizeram um treinamento também com descanso para alguns jogadores titulares, né? É bastante folga, né? Bastante descanso. Eu acho que nesse momento, isso é apenas uma opinião, nesse momento é hora de trabalho, né? E não de tanto descanso. Afinal, 10 dias de data FIFA aí, se não deu para descansar, eu acho que tem alguma coisa errada. Mas enfim, quem jogou pelo menos 45 minutos contra o Fortaleza treinou normalmente, aliás, ficou de fora, né? E aí você inclui Cássio, Yuri Alberto, os considerados titulares, o Gil, que jogou também a partida inteira, o Gil que está suspenso para esse jogo do Grêmio, mas quem atuou por 45 minutos ou mais ficou de fora fazendo trabalho na academia. Hoje, mais um treino realizado pela manhã, ainda não se tem as informações desse treinamento e sobre ele eu falarei no vídeo da tarde, tá? Então, folga para quem atuou contra o Fortaleza e trabalho em campo com bola para aqueles jogadores que atuaram menos de 45 minutos. O Vanderlei trabalhando ali posicionamento, trabalho de força, uma questão tática também, trabalhando ali finalização, para tentar chegar contra o Grêmio e voltar a vencer. Já são 4 partidas no Brasileirão sem vitórias, né? 3 empates e uma derrota na última rodada. Hoje esse treino segue, à tarde os jogadores já iniciam o regime de concentração e a gente vai ficar aguardando se o Vanderlei Luxemburgo vai divulgar ou não a lista dos jogadores relacionados para a partida. Contra o Fortaleza, ele não soltou essa lista, a gente só ficou sabendo quem viajou quando os atletas chegaram a Fortaleza. Vamos ver se hoje ele libera para a gente ter uma ideia, pelo menos, do time que poderá enfrentar o Grêmio. A tendência, de novo, né? A gente trabalha muito com tendência aqui, porque não tem, claro, a confirmação ainda. A tendência é que seja Cássio, que o Fagner volte, na zaga, Lucas Veríssimo e Caetano, na esquerda, o Fábio Santos, isso possibilidades. Gabriel Moscardo, Maicon voltando de suspensão, Renato Augusto, também que não jogou contra o Fortaleza, né? Acabou surpreendendo todo mundo ali. A gente imaginava que Fábio Santos, Fagner e Renato voltassem, não voltaram. Então, para esse jogo, existe sim a possibilidade. Na frente, não sei se ele mantém o Pedro ali pelo lado direito, o Wesley pelo lado esquerdo e o Yuri Alberto como centroavante. Isso é uma possibilidade. Claro que teremos que esperar ainda essa lista de jogadores para que a gente tenha mais ou menos uma ideia do time que enfrentará o Grêmio. Jogo amanhã, 9 da noite. Aliás, o Corinthians tem 2 jogos essa semana. Joga nesta segunda contra o Grêmio e na próxima sexta-feira contra o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro. Os 2 jogos em casa. Então o Corinthians terá a oportunidade de vencer essas 2 partidas ou teoricamente vencer essas 2 partidas para dar uma boa respirada dentro da competição. Lembrando que o Corinthians é o 14º colocado com 26 pontos ganhos. Então dá, claro, para vencer, joga em casa diante do apoio do torcedor. Então a tendência é que o Corinthians possa voltar a vencer pelo menos uma dessas 2 partidas. É uma sequência duríssima do Corinthians. Tem Grêmio nesta segunda, o Botafogo na sexta, depois tem
Fortaleza pela Copa Sul-Americana, tem São Paulo no Morumbi, Flamengo, tem Fluminense, então não é uma sequência fácil. Não sei se a ordem é exatamente essa, que eu estou lembrando aqui de cabeça, mas são esses os adversários. Então é uma sequência muito dura para o Corinthians, muito dura. Baseado nisso, a gente vai falar agora sobre chances de rebaixamento e chances de permanência do Timão na Série A em 2023. Bom, vamos dando sequência a esse assunto de voltar a vencer, e principalmente para escapar de vez ali de zona de risco. Foi feito um levantamento, tá? Foi feito um levantamento, uma pesquisa para que a gente tenha uma ideia aí das possibilidades de rebaixamento, tá? Essa estatística foi feita pelo Bruno Imaizumi, do Espião Estatístico, tá? Então, são projeções que se faz para que a gente entenda qual a possibilidade de cada time. Falando dos 4 últimos colocados no Brasileirão, né, Coritiba, América, Santos e Vasco, essas equipes correm muito mais risco. O Coritiba tem apenas 4,8% de chances de permanecer na Série A. O América, 18,6% de permanência. O Santos, se complicando a cada rodada, apenas 23% de chances do Santos permanecer na Série A. E o Vasco, né? O Vasco, que conseguiu uma boa vitória ontem, 45,1% de chances de permanência. Né? Você vê como uma vitória é importante, né? O Vasco venceu o Fluminense no Clássico Carioca, né? E subiu de 37%, ele tinha 37% de chances de permanência, passou para 45% de possibilidades de seguir aí na Série A. E vamos entrar agora naquele bolo que está mais misturado ali, até o 10º lugar, ali mais ou menos naquele bolo que forma aquele grupo também, que ainda tem chances, né? Mas, para tranquilizar o torcedor, vamos lá. Goiás, 78,4% de chances de permanência. É um bom número. O Bahia, né, estreou o Rogério Ceni e venceu o Coritiba fora de casa, está com 79,2% agora de chance de permanência. E aí vem Corinthians. Mesmo com empates, mesmo com derrota, nessas últimas 4 rodadas, o Corinthians tem 81,9% de chance, quase 82% de chances de permanecer na Série A. É um número realmente expressivo, né? O Inter, 89,9%, também quase 90%. Então, esses times ainda correm risco. Os 4 últimos que eu falei, esses com uma possibilidade bem grande de rebaixamento, mas em termos de Goiás, Bahia, Corinthians e Internacional, todos ali entre 78% e 89% de chances de permanência, o Corinthians com 81,9% de chances de se manter na Série A em 2024, tá bom? Então é um bom número, eu acho que o Corinthians fazendo a parte dele em casa, né? Por exemplo, Botafogo, Palmeiras, Grêmio, Bragantino, Fluminense e Flamengo já garantiram a permanência na Série A. Aí depois vem Atlético Paranaense, mas esse com 99,9%. Fortaleza, que venceu o Corinthians, 99,7% de chances. E depois entra aí naquele bolo que eu falei para vocês. Então, o Corinthians tem 81,9% de chances de permanência. Você acha que dá? É um número expressivo, eu acho que dá para tranquilamente só fazer a parte dele, né? Só fazer a parte dele que se garante na Série A em 2024. Bom, e para finalizar o vídeo, deixa eu falar sobre o capitão da equipe do Sub-20, o Choca, né? Choca. Ele tem impressionado a comissão técnica. Vanderlei Luxemburgo, tem tido algumas oportunidades no time de cima, nos treinamentos. Ontem ele nem foi relacionado pelo time do Danilo,
para compor o elenco profissional e para ficar à disposição do Vanderlei. Existe até uma possibilidade do João Pedro, né? João Pedro Tchoca, de ser relacionado já para esse jogo contra o Grêmio. Na última partida contra o Fluminense pelo Sub-20, ele foi muito mal. Ele foi muito mal, né? O Corinthians tomou uma goleada lá do Fluminense, mas ele cometeu pênalti, os atacantes do Fluminense deitaram e rolaram em cima dele, mas é um jogador que tem bastante confiança do Vanderlei, tá? Ele foi relacionado no jogo do Liverpool, que o Corinthians venceu por 3-0 na Libertadores, e foi relacionado no jogo contra o Universitário do Peru, que o Corinthians também venceu por 1-0, os dois jogos em casa. Tá? Então foi relacionado em duas oportunidades aí. Não entrou em campo em nenhuma delas, né? Nenhuma delas, ele teve chance de estrear, mas vem crescendo, vem agradando muito a comissão técnica e existe a possibilidade aí do João Pedro ser relacionado já para esse jogo contra o Grêmio na próxima segunda-feira. Eu volto no final do dia com mais informações do Timão para você. Se gostou do conteúdo, deixa o like para o YouTube entender que pode espalhar para outras pessoas. Se você for novo, se inscreva, seja muito bem-vindo e a gente se vê mais tarde. Grande abraço a todos, ótimo domingo, tchau, tchau.